É o seguinte, galera, precisamos falar do Flash Reverso no filme do Flash, porque recentemente o Andy Muschietti, diretor do filme, veio a público e confirmou que foi Eobard Thawne, o maior inimigo do Flash na história dos quadrinhos, das animações e da série, quem matou sua mãe. E com isso ele esperava melhorar a situação do filme, né? Só que, na verdade, ele piorou foi tudo. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês quais são os grandes problemas disso, do Flash Reverso tá presente na trama do filme, sendo que ele nem aparece, não tem nada que indique isso, e como isso deixa o roteiro do filme com mais furos ainda do que já tiveram. Então hoje é um vídeo pra falar de Flash Reverso, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e o público aqui do canal conhece bem o Flash Reverso, né? Eobard Thawne, um grande gênio cientista do século 31 que era obcecado pelo Flash, e de tão obcecado que ele era, decidiu que ele também queria ser um velocista. Então ele estuda o traje do Flash, estuda seus poderes e encontra uma forma de recriar o acidente que transformou Barry Allen no Flash, para que ele também se tornasse um velocista. Só que como Eobard Thawne possuía várias falhas em seu caráter, quando ele se encontrou com Barry Allen, essas falhas ficaram evidentes, e Barry Allen não perdeu tempo e mandou Eobard Thawne para a cadeia. E depois disso, Eobard teve algumas decepções com seu ídolo, Barry Allen, e descobre que seu destino era se tornar o seu maior inimigo, o Flash Reverso. E a partir daí, o objetivo do Flash Reverso era destruir a vida de Barry Allen. E uma guerra eterna entre os velocistas começa, uma guerra que transcende universos, que transcende dimensões, tempo e espaço. E nessa guerra eles acabam criando vários paradoxos, no qual Eobard Thawne acaba sendo o responsável direto pela criação do Flash, e consequentemente o Flash também se torna responsável pela criação do Flash Reverso. E à medida que a história vai se desenrolando, a gente descobre que eles estão mais conectados ainda do que nós imaginávamos. Afinal, revela-se que a linha de descendência cronológica de Eobard Thawne está ligada geneticamente à de Barry Allen, porque o ancestral direto do Thawne é o irmão gêmeo de Barry, que foi criado pela família dos Thawne. Então, de certa forma, o Barry seria um tipo de tio-avô do Eobard também. E ao longo das gerações, essas famílias vão se mesclando cada vez mais. Então, analisando todos os quadrinhos que existem, podemos dizer que essa é uma das conexões mais fortes que nós temos entre herói e vilão. Uma história que qualquer cineasta gostaria de ter a chance de adaptar, né? E aí nós chegamos no filme do Flash, que apesar de ter tido várias trocas de roteiro, várias trocas de diretores, tinha essa grande história na mão para adaptar. E quando eles revelam que o filme do Flash seria inspirado em Flashpoint, que é o ápice do drama emocional de Barry Allen, onde ele volta para impedir o assassinato de sua mãe, e ao longo da história descobre que isso não poderia ser feito porque causaria a destruição de todo mundo, quem manipula o Barry a fazer isso é esse grande vilão, o Flash Reverso, que estava disposto a sacrificar o mundo e até sua própria vida para destruir o Flash. E ao longo da produção do filme começaram a sair alguns rumores de que nós teríamos sim o Flash Reverso nessa história. Eu lembro que lá em 2020, quando o roteiro do filme estava finalizado, eles estavam fazendo o casting, a pré-produção e tudo mais, vazou de uma fonte extraoficial, ou seja, não era comprovado, né, que nós teríamos o Flash Reverso nesse filme, só que seria uma versão feminina desse vilão. E essa versão seria interpretada pela atriz Jessica Chastain. Eu não sei se vocês lembram desse rumor. Eu lembro que causou muito burburinho, porque algumas pessoas criticaram, falaram, como assim o Flash Reverso vai ser mulher e não sei o quê. E esse plano vinha de uma gestão que estava trazendo mais mulheres para esse universo da DC, né? O Superman, afinal, seria substituído pela Supergirl no plano da gestão do Walter Hamada. O Batman seria substituído pela Batgirl, né? Eles teriam um Batman velho pro DCU. Ele não seria mais o Batman. Até os rumores diziam que ele seria ali uma espécie de Nick Fury, né? O Batman do Michael Keaton, que treinaria a Batgirl. E isso é verdade, porque no filme da Batgirl lá, o Batman do Michael Keaton apareceria também. Só que aí quando vem uma outra gestão e cancela todos esses planos, cancela o filme da Batgirl também, esse plano ficou meio de lado. Então pode ser que nessa leva de cancelamentos eles tenham decidido tirar também essa versão feminina do Flash Reverso do filme. Será? Por quê? Apesar desses rumores não terem se concretizado no filme, eu não sei se vocês perceberam, mas a atriz Jessica Chastain foi convidada para a premiere do filme do Flash.
E aí você pensa, que conexão ela teria com o filme para ser convidada para a premiere, né? Afinal, a gente teve ali alguns atores do elenco do filme, como o próprio Nicolás Coster-Waldau também, que aparece um pouquinho ali, em uma ceninha só. E tinham rumores que ele também poderia ser o Flash Reverso, mas ele só é aquele personagem até então. E tiveram alguns atores de Titãs ali e tudo mais, só que aí eles convidaram a Jessica Chastain para a premiere do filme. E 2 atores, na verdade 3, que já interpretaram o Flash no live action não foram chamados, que são o Grant Gustin, que foi o Barry na série, o John Wesley Shipp, que foi 3 versões do Flash simplesmente, e o ator que interpretou o Bart Allen em Smallville. Nenhum desses foram chamados. E a coisa ainda fica mais complicada quando o Andy Muschietti confirma que ele tem um corte do filme do Flash que tem nada mais nada menos do que 4 horas de duração. Só que como ele tá na tour de divulgação do filme, ele diz ainda que preferiu a versão que foi para os cinemas, que mesmo ele tendo esse corte de 4 horas aí, ele achou que foi para os filmes muito melhor. Então eu fico me perguntando, cara, será que não tinha alguma menção ao Flash Reverso no filme e ela foi cortada nesse corte final do filme também? Porque ficou um buraco ali, né? Pra gente que conhece a história do Flash, conhece toda essa conexão que esse vilão e esse herói têm, é como se a história estivesse incompleta. Muitas coisas ali não fazem sentido. E as coisas fazem ainda menos sentido quando o Andy Muschietti vem a público e confirma que foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry. E eu achei isso curioso, porque nos quadrinhos, apesar do Flash Reverso ter toda essa conexão com o Barry, não é ele que mata a mãe do Barry, né? Isso não acontece na animação do Flashpoint também. Isso foi muito usado na série do Flash, onde tem aquela cena, né, que o Flash Reverso volta e quer matar o Barry criança, mas aí o Barry criança se salva, e aí ele com raiva pra destruir a vida do Barry mata a mãe dele. Aí vimos o Barry tentando desfazer isso, um Flashpoint que também foi mal adaptado na série, mas ele teve que colocar a linha do tempo em seu curso normal, o que acabou gerando uma versão maligna de si mesmo, que era o Savitar. Então nesse caso, o filme seria uma grande cópia da série? Será? Só que o Savitar era muito mais vilão que o Dark Flash, né? Mas enfim, voltando aqui, confirmou ali que no universo dos filmes ele seguiria a mesma história que a série mostra, que o Flash Reverso mata a mãe do Barry, só que aí ele gera ainda mais problemas pro roteiro do filme. Vou explicar pra vocês por quê. No filme, o que aparentemente tinha causado a morte da mãe do Barry? Era o fato dela ter esquecido de comprar uma lata de tomate enquanto ela tava fazendo ali o almoço, né? E aí ela pede pro Henry Allen ir até o mercado comprar. E aí enquanto o Henry Allen estava fora de casa, ela é atacada e quando o Henry chega, ela tá lá à beira da morte. E aí o que o Barry faz? Ele decide voltar no tempo e colocar uma lata de tomate a mais no carrinho dela pra gerar aquele efeito borboleta, né? Tipo assim, ele coloca a lata lá e aí o pai dele não precisaria sair do mercado e logo o pai dele estaria em casa pra defender a mãe dele de um possível ataque, assim a mãe dele não seria morta. Só que aí, se esse ataque foi do Flash Reverso, como que o Henry Allen conseguiria proteger a Nora do Flash Reverso? E outra, em algum outro momento a Nora também ficaria sozinha, certo? O Flash Reverso poderia ir lá e matar ele em qualquer outro momento. Ou então mesmo com o Henry lá, ele vai lá, mata o Henry e não vai ver nada. Então como que o fato dele estar em casa iria impedir o Flash Reverso de assassinar a mãe dele? Não faz sentido. Essa desculpa que eles usaram no filme só faz sentido se ela foi atacada por um ladrão ou algum louco entrou na casa lá enquanto ela estava cozinhando e esfaqueou ela. Nesse caso o Henry poderia sim proteger ela, ou então até o fato de ter mais pessoas na casa iria afastar qualquer invasão. E aí isso mudaria tudo, né? Então ele falando que foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry, as coisas ficam ainda mais confusas. Só que a gente pode interpretar de uma outra forma também. Por exemplo, pode ser que a lata de tomate tenha impedido o Flash Reverso de matar a mãe do Barry, mas não por causa do ato em si do Henry ficar em casa, mas pelo efeito que aquilo causou na linha do tempo. Por exemplo, o Batman do Michael Keaton falou, né, que qualquer mudança que você faz no passado vai reverberar não só dali pro futuro, mas no sentido do passado também. Então, qual foi o efeito que aquela mudança causou, né? A gente viu que por conta daquilo não existiria Superman, então Superman não iria conseguir impedir a invasão do Zod. Isso afetou até lá em Krypton, né? Porque ao invés do Jor-El colocar o Codex no Kal-El, colocou na Kara Zor-El. E aí a Kara veio pra Terra, só que como ela ficou fraca, ela não tinha força suficiente pra lutar com o Zod. O Kal-El conseguiu vencer o Zod porque ele ficou mais de 30 anos absorvendo a energia solar e isso tornou ele muito poderoso. Já a Kara não, então a Kara não teve energia suficiente pra lutar contra o Zod e acabou perdendo. E aí o Zod logo conseguiu o Codex e iria terraformar o planeta, transformando a Terra em Krypton. E aí se a Terra vira Krypton e toda a humanidade acabou, não vai ter Eobard Town no futuro.
Porque a Terra vai virar uma nova Krypton, né? Então não tem Flash Reverso. E se não tem Flash Reverso no futuro, ele não voltaria pra matar a mãe do Barry. Então pode ser que a lata de tomate tenha salvado a mãe do Barry dessa forma. Porque como o Batman avisou ali que o tempo não é linear, todos os acontecimentos reverberam pro futuro e pro passado. Então a morte da mãe do Barry tinha que acontecer daquela forma pra humanidade continuar vivendo, né? Porque ela afetaria pro passado também. E lá em Krypton iria afetar de alguma forma na qual o Codex iria pro Kal-El. Kal-El não iria morrer, cairia na Terra. E aconteceria tudo igual no Homem de Aço. Então esse era um acontecimento canônico que tinha que estar na linha do tempo pra Terra não acabar. E aí a Terra não acabando, a humanidade perseverando, ela ia viver até o século 31. E aí iria nascer o Eobard Town. E aí sim, ele voltaria e mataria a mãe do Barry. Então, se a gente tentar encaixar as coisas, pode ser que seja nesse sentido, né? Ele mudou a linha do tempo e aí isso fez com que o Flash Reverso deixasse de existir. E se ele não existe, ele não mata a mãe do Barry, ela sobrevive. Mas mesmo assim ainda não faz sentido esse negócio. Porque mesmo fazendo todo esse esforço, toda essa ginástica pra tentar encaixar, fica muitos furos no roteiro ainda. Porque tipo, o Barry não se preocupou em descobrir quem matou a mãe dele. Como ele não viu o borrão amarelo quando ele era criança, ele não tinha motivos pra acreditar que não foi o pai dele. Porque vamos pegar na série, né? Na série o Barry sabia que não foi o pai dele, porque quando ele era criança ele viu um monte de raio lá na sala, viu um negócio amarelo e tal, e ficou a vida toda falando e ninguém acreditava. Mas ele viu, ele tinha certeza que não tinha sido o pai dele. Agora o Barry criança, ele viu que é o pai dele entrando, e aí depois o grito e a mãe dele no chão. Mas ele não viu que não foi o pai dele. Então, qual o motivo que ele tinha pra acreditar? Ele não tinha, porque ele não viu um evento sobrenatural acontecendo ali. Ele não viu raios, não viu um borrão amarelo, ele não viu quando era criança o cara que teria assassinado a mãe dele. E obviamente isso não geraria, igual aconteceu na série, por exemplo, essa fé inabalável dele crescer, querer se tornar um cientista pra poder descobrir quem foi. Porque a grande vontade do Barry da série, por exemplo, como ele viu tudo ali, não era só libertar o pai dele, era descobrir quem era o cara que fez tudo aquilo, certo? E o Flash do filme não tinha isso, ele não queria saber, pra ele tanto faz, né? Porque ele só acreditava, queria acreditar que não tinha sido o pai dele. Mas ele não tinha provas concretas de tudo isso, né? Apesar de sim, ele tá certo. Mas fica esse buraco de não ter o Flash Reverso ali. Se ele queria criar essa conexão do Flash Reverso ter matado a mãe do Barry, isso tinha que ter sido feito nesse filme, cara. Porque agora a gente não vai ter uma sequência e vai ficar por isso mesmo. Né? O final acabou sendo uma grande piada também. Eu falei sobre os motivos do final ter sido daquele jeito em outros vídeos. Vou deixar aqui nos cards pra você ver. Mas esse aqui era pra falar dessa questão do Flash Reverso mesmo, que fica muitos furos no roteiro. E o fato dele confirmar que foi o Flash Reverso confunde ainda mais as coisas, tá ligado? Comenta aqui embaixo o que você acha disso, o que você achou do filme. Manda pros seus amigos também verem esse vídeo. E se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.